Primeira frase: se você está sempre explicando quem é, nunca será. Parafraseando Epicteto, imagine isso. Você está numa sala com várias pessoas. Alguém faz uma crítica, talvez sobre como você fala, como se veste, como pensa. E antes, mesmo de perceber, sua mente já começa a trabalhar, tentando encontrar um jeito de explicar, justificar, provar que você está certo. Seu corpo aperta, sua respiração muda. Você tenta parecer calmo, mas por dentro está tentando desesperadamente ser aceito. Por quê? Por que essa necessidade tão profunda de se explicar o tempo todo? Talvez seja o medo de ser mal interpretado, de parecer fraco, de não ser compreendido. Talvez seja aquele velho trauma da infância, quando você teve que se defender mesmo quando nem sabia o que tinha feito de errado. Ou talvez seja só o hábito, esse vício moderno de viver para os olhos dos outros. Mas o que você talvez ainda não tenha percebido é o quanto isso te aprisiona. A necessidade de justificação é uma prisão invisível. E a chave está dentro de você. Você vive tentando convencer os outros de que é uma boa pessoa, de que tem boas intenções, de que merece respeito. Então talvez você esteja tentando preencher um vazio que não deveria estar lá. Os antigos estoicos entendiam isso melhor do que ninguém. Eles sabiam que a mente humana se perde quando começa a depender da opinião dos outros para ter paz. Epicteto dizia: se você busca se agradar com o aplauso dos outros, está condenado a viver pelas mãos deles. Essa é a primeira ferida que vamos tocar hoje. A necessidade constante de explicação e justificação. E a pergunta é: por que você ainda precisa se explicar tanto? Será que, no fundo, você ainda acredita que precisa da permissão dos outros para ser quem você é? Essa jornada que começa agora vai te mostrar algo diferente, algo brutalmente libertador. Você não precisa mais explicar tanto, não precisa mais justificar tudo. Nem sempre vão entender, nem sempre vão aceitar. E tudo bem, porque o verdadeiro domínio da mente começa quando você deixa de buscar validação e começa a se sustentar internamente. Hoje você vai conhecer 6 frases estoicas. Não são só citações bonitas, são ferramentas filosóficas, espadas invisíveis que cortam o apego à opinião alheia, frases que, quando compreendidas de verdade, te libertam da necessidade de justificar cada passo, cada pensamento, cada emoção. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você sentiu que precisava se explicar para alguém, mesmo sem dever nada? Comenta aqui. Me conta. Porque talvez essa seja a prisão que você está pronto para deixar para trás. Essa é a sua jornada de autodomínio. E ela começa agora. Vamos juntos. Segunda frase. Não cabe a você o que os outros pensam de você. Marco Aurélio sabe. Aquele momento em que você está explicando alguma coisa e mesmo depois de falar tudo, ainda sente que a pessoa não entendeu? E aí você tenta de novo, com outros argumentos, outra abordagem, outra emoção, e nada. No fim, parece que você está se afogando no esforço de ser compreendido. E aí vem o pensamento: por que eu estou tentando tanto? Essa é a armadilha, porque quando você tenta demais convencer alguém, você já perdeu. Perdeu a paz, perdeu a firmeza, perdeu a si mesmo. Marco Aurélio, imperador de Roma, e um dos maiores praticantes do estoicismo, escrevia quase como um lembrete íntimo, repetindo para si mesmo: não cabe a você o que os outros pensam de você. Pense nisso como uma fronteira. Existe o que é seu, suas ações, suas intenções, seus valores. E existe o que é do outro, as interpretações, julgamentos, expectativas e críticas. O que está fora da sua fronteira. Não é problema seu. Você não precisa carregar o que não nasceu dentro de você. Mas aí alguém te acusa de algo que você não fez. Ou distorce sua fala, ou simplesmente te olha com desprezo, como se você não valesse nada. E a raiva sobe. A frustração te invade. A vontade de responder aparece. Eu preciso me explicar, mostrar que não sou assim. Não, você não precisa. Porque quando você se apega à opinião do outro,
você está colocando a sua paz nas mãos de alguém que nem sempre merece sequer sua atenção. E o mais curioso é isso. Quanto mais você se explica, mais fraco parece. Porque você está gritando para ser visto. E quem grita demais, normalmente não acredita que já é suficiente. O verdadeiro poder está no silêncio confiante. Sabe aquela pessoa que simplesmente não se abala? Que ouve uma crítica, respira fundo e segue em frente sem precisar provar nada? Essa pessoa não é fria, nem arrogante. Ela só entendeu que sua energia é sagrada demais para ser gasta tentando convencer quem já decidiu não te escutar. Imagine sua mente como uma casa. Cada vez que você tenta justificar tudo para todo mundo, está abrindo as janelas, escancarando as portas e convidando qualquer um a entrar, opinar, criticar e sair. Feche ponto tranque. E só permita entrar aquilo que você sabe que é seu. Você não deve ser um ator no palco da vida alheia. Você é o autor da sua história. E autores não precisam de plateia, precisam de propósito. Então, a próxima vez que a vontade de se justificar surgir, pare e respire. E lembre-se, a opinião dos outros não é da sua conta. Esse é o primeiro corte, o primeiro fio rompido dessa teia invisível que te prende. E agora, você começa a andar com mais leveza. No próximo passo, vamos para uma das frases mais fortes de Epicteto, uma que destrói a necessidade de aprovação com uma única pergunta. E se você tiver coragem de encará-la de frente, talvez nunca mais precise se curvar diante da dúvida. Está pronto? Agora vamos para a terceira frase. Se você quiser melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado, odiado e mal interpretado. Mas não se justifique. Epicteto, essa frase, deveria ser ensinada desde cedo, nos primeiros anos da escola. Por quê? O que ela revela ninguém nos ensina, que o preço da evolução é a incompreensão. Você já tentou mudar algum comportamento e ouviu, você está diferente. Está se achando. Está forçando algo que não é você. Ou pior, por quê? Você está fazendo isso agora? E aí começa a tortura interna. Você se questiona, hesita, tenta explicar e tudo volta. A ansiedade de provar que está no caminho certo, que tem boas intenções, que está evoluindo de verdade. Mas aí vem Epicteto e joga essa verdade na sua cara. Se você quiser melhorar, esteja pronto para ser ridicularizado. Porque crescer é desconfortável. É como tirar uma roupa velha que todos já se acostumaram a ver você usando. E quando você muda, você ameaça a zona de conforto dos outros, a imagem que eles têm de você, a versão antiga que fazia sentido para eles e que agora você decidiu abandonar. Mas a pergunta mais profunda aqui não é por que os outros não me entendem? Pergunta real é: você mesmo acredita na sua mudança? Ou está tentando convencer a si mesmo de que é real? Essa é a ferida invisível. Porque enquanto você ainda duvida de si, você vai querer que os outros confirmem para você. A busca por validação externa nasce da falta de convicção interna. E é por isso que você se justifica. Porque lá, no fundo, ainda está tentando se provar. Não para os outros, mas para você mesmo. Mas o estoicismo é uma filosofia brutalmente honesta. E ela te joga contra o espelho. Ela não te dá consolo, ela te dá clareza. Epicteto diria: se você acredita no que faz, então faça, e aceite o preço disso, porque toda evolução cobra. Você precisa escolher, ou você paga o preço da incompreensão, ou paga o preço da estagnação. Não dá para evoluir querendo agradar todo mundo. Não dá para crescer querendo ser compreendido por todos. E principalmente, não dá para se tornar livre se você ainda precisa que os outros confirmem quem você é. Pare de dar satisfações. Pare de escrever justificativas mentais como se estivesse pedindo desculpas por ser você. Você não deve isso a ninguém. Quando você estiver firme no seu propósito, vai perceber que as palavras se tornam desnecessárias. Sua vida fala por você. Suas ações constroem a prova que o mundo insiste em pedir. E, ironicamente, quando você não tenta mais convencer ninguém, é quando as pessoas finalmente começam a perceber quem você é. No silêncio da autoconvicção, nasce o verdadeiro respeito. No próximo bloco,
Vamos para uma das frases mais desafiadoras de Sêneca. Ela vai te fazer encarar a realidade de que muitas vezes você se explica não por honestidade, mas por medo. E quando você nomeia esse medo, você o supera. Vamos, a jornada continua. Quarta frase. A alma que depende do aplauso é escrava da plateia. Sêneca. Você já parou para pensar em quantas vezes deixou de falar o que sentia, ou deixou de fazer o que acreditava, porque tinha medo de ser mal interpretado? Quantas vezes você se calou para não parecer rude, se explicou para não parecer frio, se justificou para não parecer arrogante? E por trás de tudo isso, existe um medo sutil, invisível, mas presente, o medo de ser mal interpretado. E esse medo, por mais disfarçado que seja, tem um nome muito mais profundo: medo de ser livre. Sim, é isso mesmo, porque a liberdade real assusta. Ela vem com um preço, a coragem de ser mal interpretado. E mesmo assim permanecer inteiro. Sêneca, que viveu cercado por política, intrigas e morte, sabia disso como poucos. Ele entendeu que quem vive pelo aplauso morre pelo silêncio. A alma que depende do aplauso é escrava da plateia. É uma frase pesada e, por isso mesmo, libertadora. Porque quando você precisa explicar cada decisão, cada pensamento, cada silêncio, é sinal de que sua paz ainda está nas mãos dos outros. Mas aqui vai a verdade crua que ninguém te diz. Você vai ser mal interpretado. Ponto. Mesmo sendo gentil, alguém vai te chamar de falso. Mesmo sendo firme, alguém vai te achar arrogante. Mesmo sendo verdadeiro, alguém vai dizer que você está forçando. E sabe qual é o único jeito de evitar isso? Não viver, se esconder, desaparecer. Se moldar tanto ao que os outros esperam, que você mesmo deixa de existir, e isso não é vida, é teatro, é prisão. A vida plena começa quando você aceita o risco de ser incompreendido. Isso não significa ser grosseiro. Não significa ignorar o outro. Significa apenas isso: não mendigar entendimento. Você fala sua verdade, com firmeza, com serenidade. E quem entender, entendeu. Quem não entender, também tudo bem. Porque a vida não é sobre convencer, é sobre ser. Você não veio aqui para dar explicações infinitas sobre quem é. Você veio para viver tão profundamente aquilo que acredita, que sua existência se torna sua única justificativa. Você é a prova, e a liberdade começa no momento em que você aceita que nem todo mundo vai entender, e mesmo assim, segue em paz. No próximo bloco, vamos para uma frase impactante de Epicteto que corta na raiz o sentimento de culpa quando você diz não, quando você se posiciona, quando você se escolhe, e mostra como se manter firme sem se explicar. Continue comigo. Ainda há mais correntes para quebrar. Agora vamos para a quinta frase. Dizer isso não me convém é suficiente. Não há necessidade de se justificar. Epicteto essa frase. Se vivida com sinceridade, liberta, mas também assusta, porque fomos ensinados a nos desculpar, por sermos honestos, por termos limites, por dizermos não. Desde cedo, aprendemos a suavizar nosso não com justificativas. Ah, não vai dar porque estou cheio de coisas. Eu adoraria, mas não posso porque não é nada pessoal. É que, mas Epicteto nos lembra. Dizer isso não me convém é suficiente. Leia de novo. É suficiente. Você não deve sua energia. Você não deve sua presença. Você não deve sua explicação. Quando você diz não, está simplesmente cuidando daquilo que é seu. Seu tempo, sua mente, sua paz. Mas o medo de parecer egoísta, ingrato, frio ou antipático te força a adicionar parágrafos, rodeios, desculpas. Tudo isso só para suavizar algo que é seu por direito. O direito de se posicionar. Só que tem uma verdade escondida aqui. Toda vez que você se explica em excesso ao dizer não, está se desculpando por priorizar a si mesmo. E o estoicismo não ensina egoísmo, ensina integridade. Você não está dizendo não ao outro, está dizendo sim à sua verdade. E sabe o que acontece quando você para de justificar seus nãos? Você começa a atrair pessoas
que respeitam seus limites e começa a afastar quem só se aproxima se puder te manipular. Esse é o poder do silêncio firme. É o escudo invisível da mente disciplinada. E é isso que o estoico pratica. A arte de dizer não com dignidade, sem precisar se encolher, sem precisar se defender, sem culpa. Porque toda vez que você sente culpa por se colocar, é sinal de que ainda existe dentro de você uma criança esperando permissão. Mas agora é diferente. Agora você é o adulto. E você não precisa mais pedir autorização para viver com firmeza. O verdadeiro amadurecimento começa quando você entende que você tem o direito de não querer. E isso basta. Nada mais precisa ser dito. No próximo bloco, vamos entrar nas duas últimas frases, as mais poderosas de todas. Elas encerram essa jornada com o corte final, a separação definitiva entre quem você é e o peso do que esperam de você. Essa é a virada. Chegamos ao final. Mas talvez agora você perceba. Não era só sobre frases, era sobre se libertar. Cada justificativa que você dava era uma tentativa de se sentir suficiente, de ser aceito, de não perder o amor, o afeto, o pertencimento. Mas o estoicismo, com sua firmeza ancestral, veio e te entregou a verdade que ninguém ousa dizer. Você não precisa convencer ninguém, porque quanto mais você precisa explicar quem é, mais distante está de si mesmo. Mais dependente está da aprovação alheia e mais frágil está a sua liberdade. Sêneca te lembra que é a fome de aceitação que te torna pobre, mesmo que tenha tudo, porque você ainda vive como um mendigo emocional, mendigando compreensão, atenção, permissão. Mas a verdadeira riqueza, a que liberta, é saber que você já é inteiro. E Marco Aurélio fecha com a chave que tranca todas as correntes. Quem é honesto não precisa de testemunhas. Você não precisa provar que é do bem. Você não precisa convencer que está falando a verdade. Você não precisa justificar suas decisões, sua calma, seu silêncio ou seus limites. Porque quando você é inteiro por dentro, você se torna inabalável por fora. Não é arrogância, é serenidade. É a paz de quem parou de se vender barato, de quem entendeu que sua vida não é um tribunal e que seu coração não está em julgamento. Você não é obrigado a carregar as expectativas dos outros. Você não é obrigado a se explicar toda vez que escolher a si mesmo. Você não é obrigado a traduzir sua alma para quem não fala a sua língua. A partir de agora, guarde isso dentro de você como um princípio. Viver com clareza é mais importante do que ser compreendido. Agir com integridade é mais forte do que parecer correto. Ser fiel à sua essência vale mais do que agradar o mundo inteiro. E se mesmo assim alguém te exigir justificativas, respire fundo, olhe com compaixão e lembre que ninguém pode entender completamente aquilo que você passou para se tornar quem é. Por isso, caminhe com leveza e caminhe em paz, porque quando você domina sua mente, ninguém mais pode usar a sua consciência contra você. Agora me diga aqui nos comentários, qual dessas frases estoicas mais cortou fundo e te libertou? Qual parte dessa jornada mais falou com a sua alma? Escreve, compartilha, porque sua reflexão pode ajudar outros que ainda estão tentando justificar a própria existência. E se essa jornada te ajudou a respirar mais leve, curte o vídeo, se inscreve no canal e continua comigo, porque o caminho da liberdade interior está só começando. No estoicismo para valer, a gente não busca perfeição, a gente busca verdade, coragem, autodomínio e, principalmente, a paz de quem não deve mais nada para ninguém, nem explicações.